when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova HQ para vocês, chamada Titãs, o Mundo Fera. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. Também convido a todos a assistirem às playlists do canal, onde vocês vão encontrar várias HQs já narradas aqui. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. A HQ começa com a transmissão do Irmão Eternidade e a narração nos fala. Tem um padrão, começa com desespero e vemos o Irmão Eternidade falando. A humanidade está à beira da extinção auto-infligida, a ganância de uns poucos ricos e poderosos, a crise climática, o crescimento exponencial e desregulado da inteligência artificial. Nosso fim está próximo e vemos que ele está transmitindo para várias pessoas em vários lugares. E a narração nos fala. E então vem a esperança. E pela TV, o irmão fala. Mas hoje, a Igreja da Eternidade contra-ataca o destino. Hoje, estendemos a mão para ocupar o nosso lugar entre os lugares. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês que estão assistindo em casa e que contribuíram para esse momento. Estou orgulhoso de todos os nossos seguidores que ajudaram a humanidade na busca pela continuação da existência além do planeta que consumimos. E agora, no espaço, vemos uma nave e a narração nos fala. Depois, inspiração, enquanto vemos o irmão falando. Os exploradores da Igreja da Eternidade cruzaram o vazio. A sua propulsão estelar empurrou eles para além dos anéis de Saturno, para além do que poderíamos imaginar que fosse possível. Enquanto falamos, a nave deles está descendo pela densa atmosfera da Lua, chamada Titã, ao único corpo do nosso sistema solar, além do nosso com lagos e mares, onde esperamos que nossos sonhos de um mundo melhor possa continuar. E finalmente, inevitavelmente, triunfo. É quando vemos a nave na atmosfera da Lua. E o irmão continua falando. E isso é um pouso em nossa maior esperança. Nosso futuro está nas mãos de Eternautas. É quando vemos os dois astronautas descendo da nave e a mulher fala. Isso é um pequeno e necessário passo para longe de nossa terra condenada e um grande salto para o amanhã. Titãs, Mundo Fera, parte 1. E a narração nos fala. Desespero, esperança, inspiração, triunfo. Foi um padrão que os heróis da Terra repetiram tantas vezes, mas o padrão estava prestes a mudar. Tudo estava prestes a mudar. E a mulher fala, hã? Irmão Eternidade está na escuta? E o irmão fala, posso ouvir vocês. E a mulher continua falando, tem algo estranho à nossa frente. E o homem fala, parece que é um templo. É quando eles veem uma enorme estrutura. E a narração nos fala, eles estavam prestes a enfrentar algo maior sobre o qual não poderiam triunfar. É quando vemos o semblante do irmão Eternidade sorrindo. E ele fala, está tudo bem, sua adoração é mais forte do que você pode imaginar. Tenha fé, entrem sem medo. E os Eternautas vão até a entrada. Enquanto a mulher fala, tem marcações nas paredes. E o irmão Eternidade fala, cheguei mais perto, deixe-me ver mais claramente. E ele vê aquelas inscrições nas paredes. Enquanto fala, podem me ouvir? E a mulher fala, sim, irmão Eternidade. E o irmão fala, transmita minha voz para a lua, por favor. E ele começa a ler as escrituras em uma linguagem extraterrestre antiga. E da Torre Titã, Bloodhaven, Estelar, assustada, fala essas palavras. E a Asa Noturna fala, Corey, enquanto ela continua ouvindo as palavras do irmão. E ela fala, ele está falando o idioma dos meus ancestrais, ele está falando tamareando o antigo. E a Asa Noturna fala pelo rádio, Oráculo, sabe de onde o irmão Eternidade está transmitindo? E Oráculo fala, ainda não localizei. E a Asa Noturna fala, Dona, Raven, Estelar, Cyborg, Flash, fiquem prontos para sair, no caso... E a tradução do que o irmão estava falando fala, morte à deusa, morte a She-Ra. É quando vemos todas as estruturas ruindo, enquanto os Eternautas correm para sair dali. Enquanto falam, irmão Eternidade, e sorrindo diabolicamente ele fala, não,
esse não é o meu nome. Os Eternautas são pegos naquela tremenda devastação. E a narração nos fala, eles estavam prestes a experimentar a derrota. E o Asa Noturna fala, vamos sair? Então, Gar fala, mas que surpresa, quem diria que o líder de um culto se tornaria um cara mau? Avena começa a ativar os seus poderes e o Cyborg fala, abrindo um tubo de explosão para a lua de Titã, e eles se preparam para ir para lá. E Gar fala, Ravena, antes de ir, e Ravena fala, tudo bem, Gar, posso sentir todas as coisas que você quer dizer, e você não tem que se preocupar comigo. Você sabe do que sou capaz? E Gar fala, certo, mas até mesmo as pessoas mais fortes merecem alguém cuidando delas. E Ravena fala, eu não tô acostumada com isso. E vemos Gar pegando em sua mão enquanto fala, só toma cuidado. E ele a beija. E vendo aquilo, Flash fala para o Asa Noturna, o mesmo vale para todos vocês. Não o beijo, só a parte sobre ter cuidado lá fora. E o Asa Noturna fala, salvem os astronautas, mas não vamos correr nenhum risco desnecessário até sabermos exatamente com o que estamos lidando. Titãs, vão! E eles entram no tubo. Eles chegam no espaço, bem em frente à Lua. Enquanto o Cyborg fala, estou lendo estranhas ondas gravitacionais saindo da Lua. E o Asa Noturna fala pelo rádio, localize os astronautas, Cyborg, veja se tem algo a ser feito por eles. E eles vão até a Lua, enquanto Cyborg fala, estamos indo para a superfície agora. E eles chegam no local, enquanto veem os astronautas transformados em cinzas. E a narração nos fala, eles estavam prestes a sofrer uma perda. E Ravena fala, os astronautas se foram, Asa Noturna, eu sinto muito. Porém, eles escutam um batimento, enquanto assustado Cyborg fala, as ondas gravitacionais são muito mais fortes na superfície, rítmicas. E a Moça Maravilha fala, eu posso ouvir como um pulso. E Ravena fala, consigo sentir uma mente aqui, um pulso. E ela grita para todos, é um batimento cardíaco. Tudo ali começa a ruir. E vendo tudo aquilo, o Asa Noturna fala, Titãs! Enquanto Gar grita, saiam da droga da Lua! E mais do que depressa, todos saem voando dali. E do alto, Estelar fala, eu sei o que é isso, não é uma lua, é uma prisão. E vemos uma criatura gigantesca, com vários tentáculos. Enquanto a narração de Estelar nos fala, para um deus, não podemos lutar contra isso, temos que ir. E Donna fala, que? Não podemos deixar essa coisa aqui. E Estelar fala, temos que deixar, é um conquistador e pode nos controlar. Não podemos permitir que tome o nosso poder. Então Cyborg fala, criando um tubo para casa. E Estelar fala, não, Cyborg, primeiro precisamos dos arquivos tamarianos. Tempos depois, em outro local, Torre Titã, 1 hora depois, vemos a narração de Corey. Então retornaremos à Terra. Agora, vemos Estelar falando para todos os heróis. Se chama Necroestrela, não tem como argumentar com isso. Não pode ser controlado, não pode ser morto. 30 milhões de anos atrás, um mundo inteiro de Tamarianos tentou enfrentá-los. Um planeta de guerreiros superpoderosos, metade foi perdida em guerra com essa criatura. E Asa Noturna pergunta, como seus ancestrais a derrotaram? E Estelar fala, não derrotaram, isso derrotou. E ela mostra a imagem de Starro no livro antigo. E Diana fala, Starro? E Estelar fala, as duas estrelas conquistadoras lutaram, ambas ficaram feridas. Starro recuou, Necroestrela foi enfraquecido a ponto de poder ser contido pelo meu povo. Meus ancestrais conseguiram congelá-lo em uma prisão e o mandou para o cosmos. E vemos Superman usando sua supervisão para observar o espaço, enquanto fala, consigo ver. A Necroestrela já passou de Júpiter 1 hora de distância no máximo. E Batman fala, vamos fazer o que pudermos para atrasá-lo. Precisamos ficar maior, enviar alertas interplanetários e reunir o apoio de sistemas estelares vizinhos. E o Senhor Incrível fala, Batman tem razão, precisamos de uma busca por Starro em todo o universo. Então, Gar salta dali e fala, espera, vocês deviam ser os gênios. Sua solução para uma estrela conquistadora imparável é adicionar outra estrela conquistadora imparável? E Batman se vira para ele e fala, você tem uma sugestão melhor, Mutano? E Mutano fala, eu meio que tenho. E Batman fala,
Você meio que tem. Você terá que fazer muito melhor do que... E Ravenna o interrompe falando. Seria uma pena perder nosso planeta por causa da sua negatividade, Batman. Conheço a mente do Gar. O plano exige sacrifício, mas é sólido. Ele não precisa ser tratado como uma criança. Ele não é um dos seus Robins. E Batman apenas fica em silêncio. E ele fala para Asa Noturna. Asa Noturna, essa é a sua decisão. Sua equipe. E Asa Noturna fala. Confio plenamente na minha equipe. Do que você precisa, Gar? E Gar fala. Preciso do oceano. Preciso do ciborgue. E preciso de tempo. Preciso que vocês ganhem tempo para mim. Então, vemos vários heróis saindo da Terra para lutar contra o Conquistador. Enquanto Estelar fala. Ataquem rapidamente. Evitem contato com a Necroestrela. Agora, no espaço, vemos aquela enorme criatura partindo para a Terra. E a narração de Estelar nos fala. E eliminem todos os esporos que vocês veem, ou eles os usará para controlá-los. Não virem parte do problema. A Necroestrela joga vários esporos na Terra. E vemos os esporos começando a invadir o corpo das pessoas. Enquanto Asa Noturna fala. Os necroesporos chegaram ao planeta. Estelar usa seus poderes para queimar vários deles. Enquanto fala. Não são sencientes, são irracionais. Não se contenham, então. Todos os heróis usam seus poderes para matar aquelas criaturas. E Flash fala. Cyborg, Mutano, estamos ficando sem tempo. E Cyborg fala. Eu quero mesmo acreditar no processo aqui, Gar. Mas seu plano para lutar contra uma ameaça planetária é como uma baleia? E vemos Gar transformado em uma baleia. E ele fala. Esse é o passo 1. O que eu estava pensando? Bem, na verdade, eu não pude pensar nisso. Meu cérebro não era capaz. Mas baleia de mink tem a maior proporção glia-cérebro. Tive que aumentar minha capacidade cerebral para entender o que tenho que fazer. E Ravenna fala. Posso sentir seu medo, Gar. Tem certeza disso? E Gar fala. Mais ou menos. Isso pode ser muito ruim e muito confuso. Tem uma grande possibilidade de que eu simplesmente exploda, mas não é como se tivéssemos outra escolha. Afastem-se. E Ravenna fala. Vou me afastar, mas vou estar com você. E vou estar na sua mente. E vemos Ravenna na mente de Mutano. Enquanto ela fala. A mudança começou. E Gar fala. E tá doendo muito. Enquanto se ajoelha de dor. E Ravenna fala. Eu tô aqui com você. Eu não vou sair da sua mente. Ou do seu lado. Gar olha pra ela e fala. Você tá pegando um pouco da minha dor? Enquanto chora, Ravenna fala. Não pense na dor, sua ou minha. Se concentra no que você tem que fazer. E Mutano fala. Eu tô tentando, mas sinto como se estivéssemos se separando. E Ravenna fala. Vamos ficar juntos. E Cyborg, vendo aquilo, fala. Gar, pare! É quando vemos Gar se estendendo bastante, se transformando em uma criatura enorme. Enquanto grita. Não consigo, é tarde demais. Eu não posso voltar. E ele grita de dor, enquanto se transforma. E a narração nos fala. É um padrão, sempre repetindo. Começa com desespero. E no espaço, vemos os heróis lutando contra aquela enorme criatura. E a Moça Maravilha fala. Não dá pra detê-lo. E a Mulher Maravilha fala. Se o Necroestrela pousar no oceano, a inundação consumirá nações. Então, vemos Shazam se preparando para usar os seus poderes, enquanto fala. Se afastem, vou atingi-lo com tudo que eu tenho. Porém, ele não tem tempo para falar, e um esporo entra pela sua boca. Ele começa a ficar tomado por aquela criatura e dá um tremendo soco na Mulher Maravilha, enquanto a Moça Maravilha fala. A Necroestrela tomou o controle do Shazam. É quando vemos uma estrela verde saindo de encontro ao Shazam. E ela fala. Vamos ver o que podemos fazer a respeito. Enquanto Donna fala. O quê? A estrela entra na boca de Shazam. E ela fala. Tô avisando. Provavelmente isso não vai ser nada bonito. E vemos que aquela estrela verde expulsou o esporo. Enquanto fala. É isso aí. E a narração nos fala. Depois vem a esperança. E a estrela rasga aquele esporo ao meio, enquanto fala. Acho que dei um jeito. E vemos várias estrelas verdes partindo para cima daquela enorme criatura, enquanto fala. Aí Necroestrela tira o seu rabo de ancestral do mal do meu planeta. E vemos que é nada menos do que Gar transformado em Starro gigantesco.
e soltando vários esporos, enquanto detona os esporos da necroestrela. E a narração nos fala. Então, inspiração. Estelar, vendo aquilo, fala: Gar, você é um starro? E Gar fala: eu prefiro garro, enquanto parte para cima da necroestrela, o agarrando. E a narração nos fala. E finalmente, inevitavelmente triunfo. Parecia que o padrão estava se repetindo de novo. E Ravenna fala na mente de Gar: Gar, eu posso sentir. O necroestrela está com medo? E Gar fala: bom. E a narração nos fala. Já que Mutano, o mais improvável dos salvadores, entrou em confronto com um conquistador do tamanho de um continente, sua mente e seu corpo fragmentados, eles estavam tão estendidos que controlavam um exército de pequenos pedaços de si mesmo na Terra. E Ravenna fala na mente de Gar: Gar, tá funcionando. Seus esporos estão entrando dentro das pessoas, tirando os necroesporos. E Gar fala, enquanto luta contra a estrela: estou bastante ciente de quantas pessoas estou dentro agora. E é tudo incrivelmente nojento. E Ravenna fala: melhor não pensar nisso. E Gar fala: isso é impossível. Meu cérebro tá do tamanho de um país. E ele fala para Cyborg: Cyborg, estamos longe o suficiente da Terra? E Cyborg fala: estamos bem longe, mas se é de tamanho que estamos falando, só posso dar 2,3 segundos. Mais do que isso, e o rasgo no espaço poderia arrancar nosso planeta se estivessem alinhados. E Gar fala: certo, definitivamente deveríamos tentar evitar mexer nas órbitas planetárias. Só coloca ele em nosso caminho e eu farei o resto. Faça agora! Então, vemos um tubo enorme de explosão se abrindo atrás da necroestrela. E a narração nos fala: um tubo de explosão do tamanho de um continente foi aberto no espaço. E Gar fala: necroestrela, dá um oi para nebulosa Boomerang, o lugar mais frio conhecido no universo. Porém, além da necroestrela começar a ser congelada, uma parte de um dos tentáculos de Gar se congela também. E a narração nos fala: e Mutano empurrou o Leviatã a 5.000 anos-luz de distância. Gar, ao perder o seu tentáculo, grita de dor. E a narração nos fala: o tubo de explosão da nebulosa se fechou. E Ravenna fala: Gar, o que foi isso? E vemos que ele começa a sangrar. Enquanto fala: eu só perdi um braço no tubo de explosão. Não se preocupa, eu ainda tenho outros 4 braços e tenho quase certeza que posso fazer crescer de novo. E a narração nos fala: o que o Mutano e o Cyborg alcançaram juntos foi milagroso. E Gar fala: de qualquer modo, espero que você se sinta pessoalmente responsável pelo fato de não poder comemorar isso com um toca aqui. Você terá que se contentar com um gigantesco toca, Cyborg. E a narração nos fala: naquele momento, os heróis sentiram que estavam no controle. É quando vemos alguém bem na frente de Gar. Ele atacou o Cyborg, o deixando desacordado. Enquanto fala: o Cyborg está dormindo. E a narração nos fala: mas você não pode controlar o caos. E aquele ser fala: Garfield Logan, eu sou o Senhor Ódio. E Gar fala: aham, o que você é? Um médico? Ou você tem um doutorado em ódio? E o Senhor Ódio fala: percebo que meu nome está longe de ser sutil. Deixe-me te mostrar exatamente o que eu sou. E ele tira o seu elmo, enquanto Gar fala: você? Como? E novamente ele coloca o seu elmo. E ele fala: isso não importa. Na verdade, nada mais importa para você. Você trouxe tantas mentes de volta, mas você vai perder a sua. E ele usa os seus poderes em Gar. E a narração nos fala: a mente do Mutano estava do tamanho de um país. Então ele sabia que era o fim. Sozinho, no vazio, ele gritou: Ravenna! E o Senhor Ódio fala: estou curioso, herói, porque você lutou pela humanidade. O que quer para eles? E Gar fala: eu só queria que eles fossem melhores. Eu queria que eles entendessem do que fazem parte. E vemos uma enorme lágrima no olho de Gar. E a narração nos fala: uma lágrima solitária corre como um grande rio do olho do Leviatã. E Gar fala: por favor, eu não quero. Porém, o Senhor Ódio fala: Amanda Waller te agradece, Garfield Logan. E adeus. Agora, em Bloodhaven, vemos Ravenna gritando:
Eu não consigo sentir a mente dele. Não consigo sentir a mente do Gar. Enquanto todos ficam assustados. E Asa Noturna fala: Cyborg, o que está acontecendo aí em cima? Cyborg, pode me ouvir? Cadê o Gar? E a narração nos fala: uma sombra caiu sobre a América do Norte. Enquanto vemos o Batman olhando pela janela. E ele fala: ele está ali. E Ravena fala: não, ele não está ali. E a narração nos fala: a mente do garoto foi perdida. Tudo o que restou foi a fera. É quando vemos Gar bem acima da terra. Ele joga os seus esporos nas pessoas para controlá-los. Em Kahndaq, vemos todas as pessoas sendo atacadas. E a narração nos fala: desespero, esperança, inspiração, triunfo. E vemos que um dos esporos ataca o Adão Negro. Enquanto ele vai até o solo e grita: saia de mim, coisa tola, saia! E a narração nos fala: o padrão foi quebrado naquele dia, o dia em que os heróis falharam em salvar o mundo. E vemos o Adão Negro começando a se transformar em uma fera, e todos ao redor dele se transformaram em homens-feras. E a narração nos fala: reivindicou o planeta. Continua. Então galera, o que acharam da história? Comentem aqui abaixo. Curtam, nos ajudem compartilhando. E até o próximo vídeo. Valeu!